Caríssimos e caríssimas, com muitas saudades, estamos aqui novamente. Não podemos estar lá nos encontros presenciais na nossa paróquia, nas quartas-feiras, mas estamos aqui através deste vídeo. Saudamos a todos e pedimos a Deus que todos estejam muito bem. Hoje é o dia do encontro 15, sobre o sacramento da unção dos enfermos, que é um dos sacramentos de cura. E aqui nessa ilustração nós vemos um sacerdote administrando o sacramento da unção dos enfermos para esta pessoa. E ele está com um pote de óleo, que é o óleo usado para ungir as mãos e a fronte do enfermo durante a administração do sacramento da unção dos enfermos. E aqui uma coisa que nós não vemos, é uma coisa do mundo espiritual, do mundo divino. No momento em que o sacerdote está administrando o sacramento, Jesus e os anjos estão certamente ali para dar validade a este sacramento. O conteúdo sobre o sacramento da unção dos enfermos está no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1499 a 1532. Entre os tesouros deixados por Jesus para a Igreja, nós temos os 7 sacramentos. E como nós já vimos em vídeos, em encontros anteriores, os 7 sacramentos podem ser subdivididos em 3 categorias. A primeira delas é constituída pela iniciação cristã, com 3 sacramentos: o batismo, a primeira comunhão e a crisma ou confirmação. A segunda categoria, os sacramentos de cura, com o sacramento da penitência ou confissão e o sacramento da unção dos enfermos. E a terceira categoria, os sacramentos de serviço, que tem a ordem e o matrimônio. Hoje nós vamos estudar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Quais são os fundamentos do sacramento da unção dos enfermos? Seguindo lá o catecismo, no número 1500, lá fala que sobre a enfermidade na vida humana. Nós, no vídeo anterior, mostramos essa figura que mostra o ciclo de vida, desde a gestação, passando aí por várias idades, né? Juventude, estudo, diploma, vida adulta, enfim, esse desenvolvimento da vida das pessoas, de todos nós. Mas o objetivo final de todo o ciclo de vida de uma pessoa é a sua busca por Deus, porque no final das contas ele vai ter que prestar contas a Deus, lá no juízo individual. E então a enfermidade na vida humana, quando o catecismo trata desse assunto, ele diz o seguinte: na doença, o indivíduo experimenta a sua fragilidade, a sua impotência, os seus limites, a sua finitude. O homem não é eterno, ele tem um ciclo de vida, conforme nós mostramos aqui. A doença pode até mesmo fazer, em alguns momentos, entrever a possibilidade da morte. Com muita frequência, a doença ajuda a discernir o que é verdadeiramente essencial na vida e ajuda também a discernir de que o que importa é uma busca sincera por Deus, um retorno a Ele. Muitas vezes toda a correria ao longo da vida nos afasta de Deus, sendo que o principal motivo, o principal, vamos dizer assim, meta que nós temos que buscar ao longo da vida
é ganhar santidade para que um dia nós possamos nos apresentar bem no juízo individual diante de Deus. Fundamentos do sacramento ainda. O segundo fundamento, apresentado pelo Catecismo, lá no número 1502. O enfermo diante de Deus. É diante de Deus que o homem desabafa a sua condição em face da enfermidade. Lá no Salmo 38, o salmista que estava enfermo dizia o seguinte: Fazei-me conhecer, Senhor, o meu fim e o número dos meus dias, para que eu veja como eu sou efêmero. A largura da mão, eis a medida dos meus dias. Diante de vós, minha vida é como um nada. Todo homem não é mais do que um sopro. De fato, o homem passa como uma sombra, e é em vão que ele se agita, amontoa, sem saber quem recolherá. E agora, Senhor, que posso esperar? Minha confiança está em vós. Então vejamos que, diante da situação de enfermidade, o salmista percebe que não adianta correr, amontoar riquezas, agitar-se. O mais importante é a busca de Deus, porque todo homem é muito efêmero, passageiro. Então tem que chegar nessa conclusão. Às vezes Deus permite uma enfermidade para que a pessoa possa cair em si e chegar a essa conclusão: minha confiança está em vós, Senhor. Continua o Catecismo: é a Deus, o Senhor da vida e da morte, que o homem implora a cura. Lá no Salmo 6, o salmista diz o seguinte: tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. Ainda o Catecismo: a enfermidade pode tornar-se caminho de conversão. Muitas vezes pode acontecer que uma enfermidade faça a pessoa cair em si e se converter. Isso aconteceu com Santo Inácio de Loyola. Ele foi numa guerra, foi ferido. Ele era uma pessoa rica, muito cheia de vida mundana, mas ali no hospital ele se converteu e se tornou o grande Santo Inácio de Loyola. Então a enfermidade pode tornar-se caminho de conversão, e o perdão de Deus então inaugura a cura. No Salmo 33, o salmista diz: procurei o Senhor e Ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Ainda sobre os fundamentos, terceiro fundamento, Cristo médico, Catecismo 1503. A compaixão de Cristo para com os doentes e as numerosas curas feitas por Jesus são sinais evidentes de que Deus visitou o seu povo, como está em Lucas 7,16, e de que o reino de Deus está entre nós. Jesus não só cura, mas também perdoa os pecados. Agora nós vamos ver um trechinho de um vídeo em que Jesus cura um paralítico. Está lá em Marcos 12, 5 a 12. Me ajude, eu estou assim há 20 anos. É uma praga de Deus. Castigo pelos meus pecados. Naquela época, o pessoal achava que a enfermidade era devida aos pecados. Jesus toca no paralítico. Seus pecados estão perdoados. Perdoa os pecados. O homem, tenha cuidado. Ele é um doente, meu irmão. Levante-se e vá para casa. E ordena a cura.
Vejam a mão de Jesus atuando, como se fosse um sacramento. Um sinal visível do sacramento da cura a cura pelo sacramento. Ainda sobre os fundamentos do sacramento, o terceiro item dos fundamentos está lá no Catecismo 1503, Cristo médico. Jesus veio aqui na terra curar o homem inteiro, tanto a alma como o corpo. Jesus é o médico de que necessitam os doentes. A compaixão de Jesus para com todos aqueles que sofrem é tão grande que Jesus chega a se identificar com eles. Lá em Mateus 25:36, Jesus fala para aqueles que têm caridade, que visitam os doentes, que ajudam os doentes, que esses aí vão ser julgados lá no juízo particular. Então Jesus vai falar: olha, quando vocês foram cuidar dos doentes, era a mim que vocês cuidavam. Então ele disse isso nesta frase: eu, Jesus, estive doente naqueles doentezinhos que você ajudava. Estive doente e me visitastes. Vejam como Jesus se identifica com os enfermos. Para curar, muitas vezes Jesus pedia que os enfermos crescem, que tivessem fé. E então Jesus se servia de sinais para a cura. Ele usava a saliva, imposição das mãos, lama ou outros sinais visíveis, assim como é feito nos sacramentos. Os sacramentos são sinais visíveis da cura, da graça. Isso está lá em Catecismo 1504. Outra coisa relacionada com Cristo curador, Cristo médico. Os doentes procuravam tocar em Jesus. Lá em Marcos 6,45, encontramos o seguinte: onde quer que Jesus entrasse naqueles vilarejos lá da Palestina, fosse nas aldeias, fosse nos povoados, fosse nas cidades, os parentes dos enfermos punham os seus enfermos nas ruas e pediam a Jesus que os deixasse tocar, ao menos na orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. E assim também, nos sacramentos, esse poder de Jesus vem até os dias de hoje através dos sacramentos. Nos sacramentos, Cristo continua a nos tocar para curar-nos. Catecismo 1504. Ainda sobre Cristo médico, Catecismo 1503 e proximidades, as curas de Jesus eram sinais muito claros da vinda do reino de Deus. As curas feitas por Jesus eram e ainda são sinais de uma cura mais radical, ou seja, a vitória sobre o pecado e a morte, através da sua Páscoa, paixão, morte e ressurreição. Foi através do sacrifício da cruz que Cristo tirou o pecado do mundo. A enfermidade não é mais do que uma das consequências do pecado. Catecismo 1505. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. Sobre esse fato de tirar o pecado do mundo, lá em Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte,
João Batista viu Jesus que vinha a ele e disse em relação a Jesus, apontando para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora é interessante, Jesus não curou todos os doentes daquela época. E hoje também, muitas vezes acontece de a unção dos enfermos curar muitos e outros não. E a liturgia da igreja nunca deixou de orar ao Senhor para que o enfermo recobre a saúde. Mas isso, ou seja, só recobrar a saúde, se isso convier para a sua salvação. Muitas vezes o recobrar a saúde não leva aquela pessoa à salvação. Então a cura não acontece. Mas se for no futuro daquela pessoa levar a conversão, a salvação, certamente aquela pessoa será curada, recobrará a saúde. Então as curas de Jesus eram e são ainda sinais da vinda do reino de Deus entre nós. Ainda sobre os fundamentos, um quarto fundamento: curai os enfermos, Mateus 10, 8, Catecismo 1506. Jesus chama os seus apóstolos e faz com que participem de seu ministério de compaixão e de cura. Então, lá em Marcos 6, diz o seguinte: então Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los, 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Não é isso que o sacramento da unção dos enfermos faz? Unção com óleo e muitas vezes a cura. Marcos 6. Este poder de ungir, de curar, foi dado à igreja e também aos apóstolos de hoje, que podem fazer o mesmo em nome de Jesus, porque Jesus enviou aqueles apóstolos daquele tempo e também os apóstolos de hoje, que são os bispos e os padres. Estes sinais manifestam de um modo especial que Jesus é verdadeiramente Deus que salva, enfatizando aqui que o nome Jesus quer dizer Deus salva. E isso está lá em Mateus 1:21, quando o anjo falava para José: José, Maria dará à luz um filho, a quem tu, José, porás o nome de Jesus, porque Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Jesus quer dizer Deus salva. Então, Jesus salva curando o corpo e a alma. Também lá em Atos 4 encontramos o seguinte: em nenhum outro a não ser em Jesus há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome de Jesus, foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, só pelo nome de Jesus. Ainda nos fundamentos, Jesus disse: curai os enfermos, Mateus 10, 8, Catecismo 1509. Esta missão, a igreja a recebeu do Senhor Jesus e esforça-se por realizá-la tanto pelos cuidados aos doentes, como pela oração de intercessão e, além disso, de modo especial, através dos sacramentos. É através dos sacramentos que Jesus concede a cura, a salvação, a graça, a santificação. E os sacramentos, de modo especial, a Eucaristia, o pão que dá a vida eterna. Então aqui uma representação, digamos assim, de Jesus através da igreja, fazendo essa missão de curar os enfermos. Bem, vamos falar um pouco sobre o rito
a liturgia própria do sacramento da unção dos enfermos. Primeiramente, o fundamento bíblico do sacramento da unção dos enfermos está lá em São Tiago, capítulo 5, 14 a 15, que diz o seguinte: está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre o enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Um detalhe importante: se o enfermo pode se confessar, primeiramente, antes do sacramento da unção dos enfermos, é administrada a confissão, depois a comunhão e depois o sacramento da unção dos enfermos. É o melhor caso. Mas muitas vezes o enfermo não tem condições de se confessar. Então, o sacramento da unção dos enfermos perdoa os pecados. A tradição da Igreja reconheceu neste rito um dos 7 sacramentos. Então, aqui nós vemos o sacerdote ungindo a fronte do enfermo e também ungindo com óleo, sempre com óleo santo, ungindo a fronte e as mãos do enfermo. Isso faz parte do sacramento da unção dos enfermos. Então agora, um sacramento dos enfermos, Catecismo 1511. Em outras palavras, quem pode receber esse sacramento? O sacramento da unção dos enfermos é conferido para aqueles que se encontram enfermos com a vida em perigo, ungindo-os, o sacerdote, ungindo-os na fronte e nas mãos com óleo de oliveira, ou até mesmo, segundo as circunstâncias, se não tiver óleo de oliveira, com outro óleo de origem vegetal, devidamente benzido, e o sacerdote proferindo uma só vez as palavras. Esta então é a forma, as palavras do sacramento. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. A unção dos enfermos não é sacramento só daqueles que já estão prestes a morrer. Por isso, o tempo oportuno para receber esse sacramento é certamente quando o fiel começa, por doença ou por velhice, a estar em perigo de morte. Catecismo 1514. Antigamente só se administrava a unção dos enfermos àqueles que já estavam assim praticamente morrendo. Agora não. Se a pessoa vai fazer uma cirurgia meio perigosa, ou se a pessoa está em algum tipo de perigo de morte, a família pode chamar o sacerdote e pedir para dar a unção dos enfermos. Outra coisa, muitas vezes tem famílias que não sabem deste sacramento. Então nós da catequese, já conhecendo isso, podemos aconselhar, olha, podemos chamar um sacerdote, ele vai trazer uma bênção, ele vai trazer uma unção, isso vai fazer muito bem para esta pessoa que está aí enferma. E aí é uma caridade que a gente está fazendo, tá bom? Quais são os efeitos da celebração do sacramento da unção dos enfermos? Isso está lá no Catecismo 1532. O primeiro, diz o seguinte: a graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos: o primeiro, a união do doente à paixão de Cristo, para o bem do enfermo e para o bem de toda a igreja. Então, aquele doente sofrendo ali, ele une o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo lá na paixão, no Calvário, na cruz. Isso tem um mérito muito grande.
um outro efeito: o conforto, a paz e a coragem que é dada para que ele suporte cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice. É impressionante a paz que traz para aquela pessoa. O perdão dos pecados. Se o doente não pôde obtê-lo pelo sacramento da penitência, o sacramento da unção dos enfermos perdoa os seus pecados. O restabelecimento da saúde. Muitas vezes a unção dos enfermos traz o restabelecimento da saúde. E isso se este restabelecimento for conveniente para a salvação espiritual daquela pessoa. E também prepara a pessoa para a passagem para a vida eterna. A pessoa fica pacificada, fica tranquila, não fica angustiada. Então, esses são os efeitos do sacramento da unção dos enfermos. Quais são os elementos visíveis do sacramento da unção dos enfermos? Todo sacramento é composto de sinais visíveis da graça de Deus. No caso da unção dos enfermos, quais são esses elementos? Então, a matéria é o azeite, o óleo consagrado pelo bispo ou pelo sacerdote em caso de necessidade. Vamos dizer que o sacerdote está num lugar que não tenha o óleo benzido pelo bispo. Ele pode pegar um óleo vegetal, ele mesmo benze, e aquele óleo pode ser usado na unção daquele enfermo. A forma são as palavras ditas durante o sacramento. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Quem pode ministrar este sacramento? Só os que têm o sacramento da ordem, o Papa, o Bispo ou o sacerdote. Quem recebe o sujeito desse sacramento? Então, esse sacramento não é sacramento só dos que estão prestes a morrer, como diz lá o catecismo. Por isso, o tempo oportuno para receber é certamente quando o fiel começa, por doença ou por velhice, a estar em perigo de morte. Sinais visíveis: as orações, o óleo, a unção, a imposição das mãos do sacerdote. Bem, agora então nós conhecemos um pouco desse sacramento, né? E é um sacramento muito importante. E agora que nós conhecemos, nós podemos ser elementos que muitas vezes a família de um amigo que está enfermo não sabe desse sacramento. E nós, tendo conhecimento, podemos fazer essa caridade de sugerir à família que ela autorize a administração desse sacramento. Então nós chamaremos um sacerdote, e o sacerdote virá e administrará esse sacramento, dando bênção, dando unção, dando perdão dos pecados e muitas vezes até mesmo a cura, como nós vimos. E nós fechamos então esse vídeo, este encontro, com uma frase do nosso querido Papa Francisco: na unção dos enfermos, Jesus nos mostra que pertencemos a Ele. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Se tiverem dúvidas, podem escrever para nós, e até o próximo encontro, se Deus quiser.